Olá, como vocês estão? Espero que estejam todas e todos bem. Eu me chamo João Paulo, sou promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Considerando, né, a importância de assegurar sempre acessibilidade em nossa forma, enfim, em todas as nossas relações, né, principalmente na comunicação, e nós que trabalhamos com educação, com direito à educação. Quero começar fazendo uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo, barba e bigodes grisalhos, olhos castanhos, visto um terno cinza, camisa branca, gravata vermelha e falo aqui do escritório. Atrás de mim, na tela, aparece uma parede branca com estantes com livros. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura jurídica, administrativa, política, né, federativa da educação brasileira. Eu trago aqui uma apresentação, né, com diversos slides que depois podem ser acessados por todas e todos. E não necessariamente vou usá-los, né, ao longo dessa nossa conversa, mas vamos tratar do tema de sistemas, níveis, etapas das modalidades da educação e do ensino. E antes disso, acho importante dizer que a história da educação brasileira tem sido uma história de desarticulação, de descontinuidades, de falta de planejamento, né? Não por outra razão, os movimentos relacionados ao direito à educação postularam, né, durante a Constituinte e conseguiram inserir na Constituição de 1988 um intenso grau de regulação constitucional do direito à educação, procurando, de fato, atribuir ao direito educacional o status de política de Estado, né, justamente para que a gente pudesse ter no Brasil uma certa coesão da política educacional nacional, esforços conjugados dos entes federados, e que a descontinuidade, né, a cada governo, a cada mandato, não continuasse a prejudicar a possibilidade da construção de uma educação efetivamente de qualidade. Então, quando a gente trata de sistema, né, nós estamos falando exatamente disso. Hoje, a educação nacional, ela tem esse caráter, né, portanto, de uma política nacional, mas que está atenta também às complexidades regionais e às peculiaridades locais. Então, brevemente, né, para dar um panorama dessa organização, é importante dizer que o Sistema Nacional de Educação depende ainda da aprovação de uma lei específica, né? Já há projeto de lei em discussão no Congresso Nacional, mas deve visar, né, a articulação, cooperação e colaboração dos sistemas de ensino da União, Estados, Distrito Federal e municípios, com vistas justamente a isso, né? A que haja uma articulação, planejamento, complementação de esforços, um consórcio de esforços para que uma política educacional de qualidade e que beneficie a todas, né, e todas as pessoas, né, no Brasil possa de fato acontecer. Então, hoje a gente convive, né, conforme nossa divisão federativa, com sistemas de cada ente federado, né? Nós temos um sistema da União, um sistema dos estados, do Distrito Federal, sistemas municipais de educação, mas a ideia é que todos esses sistemas se articulem em um sistema nacional e que cada um dos entes federados, com as suas peculiares competências, possa colaborar para a transformação da educação básica e também do ensino superior em benefício da sociedade brasileira.
Então, quando a gente pensa em sistema, nós estamos falando numa atividade intencional e orgânica, né, de articulação, de conjugação de esforços para a realização daquilo que está previsto na Constituição. E como eu dizia, a Constituição procurou limitar o âmbito de discricionariedade, né, da administração. Então, se nós olharmos ali para os artigos 205 e seguintes da Constituição, nós vamos ver que há um conjunto de princípios do ensino muito bem estabelecidos, né? Gestão democrática, liberdade de cátedra, valorização dos profissionais da educação, dentre outros. Nós vamos ter no artigo 208 os deveres dos poderes públicos, né, com a educação. Nós vamos ter artigos tratando do financiamento, né, porque também não se faz política educacional sem financiamento adequado. E também um artigo 214, que é de fundamental importância, que trata dos planos decenais de educação. E daí a gente já vê que, ao estabelecer um planejamento de 10 anos, a Constituição estabelece expressamente que esse planejamento deve ultrapassar os mandatos eletivos, caracterizando assim uma política efetivamente estatal. Hoje, nós temos estabelecido lá já na legislação, né, que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação e cabe a ela articular os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Né, as normas de diretrizes e bases da educação são de competência da União e hoje nós temos, né, já a Lei de Diretrizes e Bases trazendo essas normas. O artigo 23 da Constituição, no seu parágrafo único, ele já estabelece que leis complementares fixarão essas normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Isso se aplica, portanto, à construção do Sistema Nacional de Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela então já prevê que o Sistema Federal de Ensino ele compreenderá as instituições mantidas pela União, né, criadas e mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Isso é importante para o sistema de justiça, né? Para o Ministério Público, na divisão de atuação entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados, porque quando houver alguma violação ao direito educacional ou ameaça de lesão ao direito educacional em instituição privada de ensino superior, isso remete a competências, atribuições para o âmbito federal, não é? Porque essas instituições são autorizadas a funcionar diretamente pelo Ministério da Educação e são também avaliadas por órgãos do Ministério da Educação. Também integram o Sistema Federal de Ensino as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, como acabamos de dizer, né? E os órgãos federais de educação, então os institutos federais, por exemplo. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, eles compreendem as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal, então as escolas, né, públicas, estaduais e do Distrito Federal, as instituições de ensino superior, universidades e faculdades mantidas também pelo poder público municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, isso também é importante para quem atua na área do direito à educação. No caso de escolas privadas que tenham ensino fundamental e médio, elas solicitarão prévia autorização de funcionamento à Secretaria de Educação, né, ou ao órgão estadual responsável por essa autorização, e serão fiscalizadas também pelo sistema estadual de ensino. Também compreendem os sistemas de ensino do Estado e do Distrito Federal, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal.
No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o seu sistema de ensino. Aí há uma diferença entre o Distrito Federal e os estados, porque no caso dos estados, aquelas instituições de ensino, instituições privadas de educação exclusivamente infantil, elas integrarão, como nós veremos, os sistemas municipais, de ensino. Então, portanto, nos sistemas de ensino municipais estarão integradas as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Lembrando que se a instituição tiver além da educação infantil, ensino fundamental e médio, ela deverá fazer então seu pedido de autorização de funcionamento e será fiscalizada pelo Estado e não pelo município. Mas aquelas instituições exclusivamente de educação infantil integrarão o sistema municipal de ensino. O sistema municipal de ensino também compreende as instituições públicas do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal e os órgãos municipais de educação, né? Então, também retomando aqui, porque não disse antes, os conselhos, né, estadual de educação, conselho municipal de educação, cada um deles integrará o respectivo sistema de ensino. Bom, feitas essas breves considerações sobre a lógica do sistema e reforçando, né, que o que se pretende é uma articulação, uma coesão nacional, porque há uma política nacional de educação, mas que respeite características regionais e peculiaridades locais. é, a ideia é que o sistema seja então organizado intencionalmente para promover equidade, colaboração, cooperação, continuidade das políticas públicas, e hoje ele depende ainda da discussão de uma lei específica que tramita no Congresso Nacional. Para além do sistema, né, a estrutura de organização da educação brasileira, ela é feita por níveis e etapas também, né? A educação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, é dividida em dois grandes níveis, né? A educação básica e a educação superior. E na educação básica, esse nível de educação é formado pelas etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica é aquela que tem por finalidade desenvolver o educando, dando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e condições para o exercício do trabalho e estudos posteriores, né? Lembrando que o artigo 205 da Constituição diz, né, que são as finalidades da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Isso é importante também não perder de vista. E a educação básica é, portanto, a educação, inclusive, obrigatória, não é, dos 4 aos 17 anos, mas também com obrigatoriedade de oferta ao longo de toda a vida. Ela é formada, como eu disse, pelas etapas de educação infantil, sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica, com a finalidade do desenvolvimento integral da criança até 5 anos. A educação infantil, então, que começa já na creche, né, com a criança ao nascer, né, e que vai na creche até os 3 anos de idade. Ela tem, então, por objetivo, em complementação ao ambiente doméstico, portanto, ela tem essa característica, né? Ela é uma educação feita em ambiente não doméstico, em ambiente institucional de educação, mas com esses objetivos de eh, complementar, né, o desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social ao lado da família e da comunidade. Dividida, portanto, né, nesses dois equipamentos, a creche, esse dispositivo para crianças de até 3 anos de idade, e as pré-escolas, estas sim já obrigatórias para as crianças de 4 e 5 anos. Obrigatoriedade relacionada ao Estado, à família, que deve realizar, né, os responsáveis legais, que devem realizar a matrícula
das crianças a partir dos 4 anos de idade. Lembrando que há decisão do Supremo Tribunal Federal já consolidando também o posicionamento de que do 0 aos 3 anos há direito público subjetivo das crianças que queiram, né, e cujas famílias responsáveis e legais queiram a matrícula em estabelecimento de educação infantil. É importante ressaltar que no ano passado foi publicada a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica. Acho que isso é importante, né, lembrar que no âmbito do direito à educação, né, para nós que atuamos na área da educação e do direito à educação, do sistema de justiça, é sempre fundamental estar atento às normas, os atos normativos dos conselhos de educação, porque a tradução, né, dos termos jurídicos, dos termos positivados em lei, nem sempre são de simples compreensão para quem é da área do direito. É uma matéria claramente interdisciplinar e que deve sempre valorizar os saberes próprios da área do campo educacional, da pedagogia, etc. E o Conselho Nacional traz esclarecimentos importantes sobre esses termos e as concepções pedagógicas e político-pedagógicas envolvidas na concretização dos direitos educacionais. Então, no ano passado, publicada essa resolução número 1, ela traz as diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil, né? É importante aqui apontar, e eu grifo, né, que nós estamos falando de uma etapa da educação que deve atender a diversidade das infâncias, né? Nós temos um país aí de território continental e culturas muito variadas e, portanto, é fundamental que os sistemas, né, de ensino estejam atentos também a essa diversidade nacional, regional e local, buscando atender as identidades e singularidades das crianças. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre as modalidades do ensino, mas aqui na resolução já se aponta a necessidade de que essas modalidades, né, de educação especial, por exemplo, educação quilombola, indígena, etc. e tal, educação no campo, estejam presentes na educação infantil também. Desde a educação infantil, né, há uma preocupação, e é importante a gente sempre conjugar os dispositivos legais relacionados ao direito à educação com as normas mais amplas e fundamentais da Constituição Federal, e lembrando sempre o artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos da nossa Constituição, né, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, com erradicação da miséria e redução das desigualdades sociais e regionais. E, portanto, para isso, né, para que nós possamos avançar nesse processo civilizatório, desde a educação infantil, portanto, a resolução número 1 já estabelece a preocupação de se trabalhar a educação antirracista e a prática de seus princípios, lembrando que na educação infantil eh, o que ocorre, né, o aprendizado se dá ali na brincadeira, né, nos aspectos lúdicos, nas interações afetivas, nos laços de qualidade que são estabelecidos entre as crianças, a criança e as diversas possibilidades de exploração, né, de materiais, a relação, evidentemente, com os educadores, os adultos que fazem a mediação e apresentam o mundo a essas crianças, estimulando-as, né, eh, já desde pequenas a essa curiosidade e ao interesse pelo estudo. A educação infantil também deve se preocupar com a superação de práticas e atitudes que envolvam quaisquer formas de discriminação, a superação de intolerância religiosa, respeitando a liberdade de crença das famílias e a laicidade, né, estatal, a valorização da diferença, das diferenças e do pertencimento étnico-racial, da língua materna, o reconhecimento e valorização das diferentes formas e arranjos familiares, né? É fundamental
que a gente trabalhe desde cedo no campo da educação infantil, essa perspectiva, né, de valorização da diversidade, seja ela racial, de gênero, das formações familiares, né, e, portanto, valorizando as diversas formas de existir, de estar no mundo, sempre com muito respeito e acolhimento. É, também aqui, né, a resolução retoma a importância do reconhecimento e valorização da cultura surda e da língua brasileira de sinais e das singularidades específicas que marcam o desenvolvimento dos bebês e das crianças surdas. Então, desde a educação infantil, há uma preocupação, do legislador e, né, dos educadores, das educadoras, em uma educação que seja de fato plural, que busque a construção de ambientes de harmonia, de cultura de paz, de solidariedade, de cooperação, de valorização da diversidade e da diferença de cada um de nós, né? Em seguida, nós temos a etapa do ensino fundamental obrigatório, que tem hoje duração de 9 anos, né? Iniciando-se aos 6 anos de idade, e dividido em duas fases, né? A primeira fase dos 5 anos iniciais e a segunda fase dos 4 anos finais. Eh, Nos primeiros anos do ensino fundamental, há uma preocupação bastante prioritária com a alfabetização das crianças e daí por diante, não é? Esse ensino fundamental também ele já busca garantir a formação básica do cidadão e o ensino médio vem como a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, né? Então, a legislação autoriza que ele possa ter mais de 3 anos. E depois, o outro nível de educação, que é o nível da educação superior, eh, lembrando que a educação básica, né, formada então pela educação infantil, fundamental e ensino médio, ela deve ser de oferta universal e de matrícula obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, falamos um pouquinho sobre o sistema e os sistemas, né, que integram esse sistema nacional, sobre níveis e etapas da educação. E agora vamos falar um pouquinho das modalidades. Quando nós tratamos de modalidades na educação, nós estamos tratando basicamente de públicos específicos e de metodologias, arranjos que, que sejam adequados, mais adequados a esses públicos, né? Desde a Resolução 4 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, são reconhecidas, então, algumas modalidades de educação: a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional e tecnológica, a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação à distância. A educação de jovens e adultos, e esse também é um princípio, né, um direito constitucional, que é a educação ao longo de toda a vida. A educação de jovens e adultos está inserida, então, nessa ideia. Ela se destina àqueles que não tiveram condições de estudar na faixa etária adequada, né? Então, se destina às pessoas que precisam cursar ou concluir o ensino fundamental e médio porque não tiveram oportunidade, tiveram esse direito desrespeitado na idade adequada. A educação especial é uma modalidade que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, né? Há também, eh, vocês vão verificar essa intersecção, né? Essa conjugação de modalidades nas diversas etapas e níveis educacionais, né? Você vai ter a modalidade de educação especial na educação básica, também terá a modalidade de educação especial no ensino superior e assim por diante.
Ela é destinada, portanto, à realização do atendimento educacional especializado. Isso haverá uma aula específica, mas em síntese, né, o atendimento educacional especializado é um conjunto de serviços que deve ser disponibilizado a alunos com deficiência, né, que são o público da educação especial, na rede regular de ensino. Então, ela é uma modalidade que realiza esse atendimento educacional especializado. No jargão educacional, né, nós usamos o termo AEE, e disponibiliza esses serviços e recursos orientando os alunos e seus professores quanto à utilização nas turmas comuns do ensino regular. Outra modalidade de ensino é a da educação profissional e tecnológica, também, né, buscando cumprir objetivos da educação nacional, aí realizadas dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, que estará articulada com o ensino regular e também com outras modalidades educacionais, como eu disse agora, né, essas modalidades elas acabam se articulando e se integrando nos diversos níveis e etapas da educação. A educação profissional ela pode ser articulada com o ensino médio, né, integrada na mesma instituição, ou seja, o estudante na mesma instituição ele cursa o ensino médio regular e a modalidade de educação profissional técnica, ou concomitante, né, na mesma instituição distintas, ou os cursos técnicos subsequentes para quem já concluiu o ensino médio. A educação do campo também é outra modalidade bastante importante que tem sido, em alguma medida, pouco considerada, pouco estudada e pouco tratada, né, no âmbito do sistema de justiça. Claro que há diferenças regionais importantes, né, no país, mas é essa modalidade de educação que leva em consideração as peculiaridades da vida do campo, né? E de cada região, procurando uma organização de ação pedagógica que tenha metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural, né? Uma organização escolar própria, inclusive com flexibilidade de calendário, considerando as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, ah, prestando atenção à natureza do trabalho na zona rural e a identidade, né, dessas escolas do campo ela é definida pela vinculação das questões inerentes à realidade dessas populações. Então é preciso que seja uma modalidade organizada com respeito, né, aos aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração, etnia, etc., eh, procurando assegurar que esses estudantes tenham os estabelecimentos de ensino próximos da sua região, né, vinculados àquela cultura, e aí há uma série de alternativas de organização, eh, de alternância, por exemplo, de períodos de frequência escolar e períodos de atividades fora da instituição, do prédio escolar, né? Enfim, uma série de possibilidades aí atentas, né, à realidade específica das populações do campo. Outra modalidade é a educação escolar indígena, né, que também precisa ser ofertada em unidades presentes nas terras e culturas desses povos, com uma pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-racial de cada povo e prestando atenção também na organização jurídica própria dessas comunidades, né? Ofertando ensino intercultural e bilíngue, valorizando a cultura dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Então, né, eu estou fazendo sempre referência a essa
resolução do Conselho Nacional de Educação, que diz que deve ser considerada a participação da comunidade, isso é fundamental, né, na estruturação dos projetos pedagógicos dessas escolas, inclusive na definição do modelo de organização e gestão, mas também observando-se, né, as estruturas sociais, as práticas socioculturais e religiosas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem, inclusive tendo em conta a alimentação própria, o tipo de edificação que seja do interesse das comunidades indígenas, o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo. Por fim, a modalidade de educação à distância, né, que se dá pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem com a utilização de meios e tecnologias, como nós estamos fazendo aqui, né? Lembrando que sempre com interação entre estudantes e professores, realizando atividades em lugares ou tempos diversos. Claro que, né, todos nós vivemos aí na época da pandemia uma experiência em que esta modalidade foi de fundamental importância, né, para que não houvesse uma interrupção total dos processos de ensino e aprendizagem, mas é preciso também ter cautela para compreender que ela não é uma modalidade substitutiva, né? Nem é autorizada, por exemplo, no ensino fundamental como substitutiva do, do processo presencial de ensino e aprendizagem, né? Que deve ser valorizado, e também avaliada com cautela em relação a muitas atividades, inclusive de ensino superior. Hoje há, inclusive, uma discussão bastante importante sobre a questão da formação dos profissionais da educação por essa modalidade de educação à distância. A- Ainda, né, sobre modalidades da educação, trazemos aqui também a modalidade da educação escolar quilombola. Enfim, da mesma forma, né, como nós tratamos aqui do respeito ao território, né, à terra e à cultura na questão indígena, também em relação às comunidades quilombolas é fundamental o respeito a esses aspectos, né, a especificidade étnico-cultural de cada comunidade. É, Nós não podemos achar que simplesmente realizar, né, o transporte escolar, tanto da população do campo como da população quilombola, para escolas urbanas, garanta o direito à educação, porque não é isso que está previsto na legislação. Então, é importante também, né, sempre respeitar a participação dessas comunidades na construção, né, dos seus equipamentos, né, das formas de oferta do ensino, na especificidade, inclusive, da formação dos seus quadros docentes e, portanto, sempre tendo em conta essa necessidade de reconhecimento e valorização da diversidade cultural. Para a finalidade, né, introdutória a respeito da organização, da estrutura da educação brasileira, trazendo esses temas, né, do sistema nacional, articulado e integrado pelos sistemas da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, passando pela organização sequencial da educação também, educação básica e superior, e na educação básica, com as etapas da educação infantil, fundamental e médio, e as modalidades, portanto, destinadas a públicos específicos e observando formas de metodologias, construção e organização das instituições escolares também específicas. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer aqui com vocês, ficando à disposição para
esclarecimentos futuros e agradecendo a atenção. Muito obrigado.